Boa tarde, pessoal. Uma atualização sobre o terremoto de ontem aqui. Agora eu tô mais calmo, contar como que foi, né, para vocês e atualizar os dados também. Esse terremoto, embora a intensidade dele tenha sido de 7,1, a do anterior foi de 8,4. O anterior foi mais forte, porém esse foi o epicentro aqui em Puebla, no estado de Puebla, no estado que eu vivo. E ele foi em dois movimentos. Ele foi no movimento oscilatório, que é esse movimento aqui, que o celular está fazendo, e também no movimento trepidatório, que é esse movimento aqui, como se estivesse pulando. Então por isso que ele foi muito destrutivo, porque ele foi dentro do continente e foi nos dois movimentos. Não foi em apenas um movimento. E aqui em Puebla morreu bastante gente, o centro histórico da cidade principalmente foi bem afetado. As autoridades, né, o prefeito aqui hoje, ele pegou e fechou o centro da cidade, evacuou todos os prédios e falou para as pessoas assim, olha, vamos evacuar para fazer uma avaliação dos danos e agora não pode mais ir no centro aqui, sem prazo para abrir o centro de novo, porque muito prédio caiu. Escolas caíram aqui também. Teve uma mãe e uma filha que estavam passando na rua assim, e uma escola caiu em cima delas, morreram. Teve gente aqui que em igreja, que despencou o teto assim da igreja, assim, o teto caiu, morreu. Gente que estava em casa também morreu. Faculdade, tem uma universidade aqui, que é uma universidade bem conceituada, que é a Boato, Benemérita Universidade Autônoma de Puebla. Também 2 pessoas que estavam na universidade morreram. Foi bem complicado. E esse terremoto, ele foi mais extenso que o outro. O outro da semana passada tinha durado 2 minutos, esse durou 3 minutos. E vocês imaginem, pessoal, 3 minutos pulando a terra, chacoalhando, e gente chorando e gritando. Você saía na rua assim, as pessoas desesperadas, assim, chorando. Os cachorros, a hora que você abriu o portão para sair pra rua, eles fugiam assim. Isso não só na minha casa, de várias casas. Depois que passou o terremoto, nós fomos atrás do nosso cachorro. Ele tava tipo muitas quadras depois, nós tivemos que ir para buscar ele, porque os animaizinhos ficam atordoados e fogem, né, com medo, assim, acho que eles temem, né, os bichinhos são inteligentes, né, eles sabem o que tá passando, assim, né, que é uma coisa diferente, uma coisa rara, e eles fogem pela vida deles, assim, né. E aqui, ao todo em Puebla, parece que 39 pessoas já encontraram mortes, já morreram. Cidade do México foi mais, embora o epicentro tenha sido aqui, Cidade do México foi mais, porque na Cidade do México, para quem não sabe, Cidade do México foi construída sobre a água, tá bom, pessoal? Mas isso eu explico em outro vídeo, ela foi construída em cima de um lago. Então lá, digamos que é uma região um pouquinho mais sensível, assim, sabe? Para os prédios e tudo. E também tem um trauma, né? Que em 1985 teve aquele mega terremoto que devastou tudo lá. E agora, na mesma data, ontem, no mesmo dia, estava fazendo aniversário de 32 anos da tragédia, aconteceu a tragédia de novo. E parece que mais de 12 prédios despencaram lá, desmoronaram, um monte de pessoas morreram. Aqui no México, o México é um país que ele até que é bem preparado para terremotos, é bem preparado. Porque nós temos aqui os topos. O que são os topos? Os topos são bombeiros, são os melhores bombeiros do mundo, são referência mundial. Sempre que sucede alguma coisa, assim, um terremoto, uma catástrofe, às vezes no Japão, em países da Europa, Itália, no Haiti, quem que eles chamam? Eles chamam os topos, que são os bombeiros daqui do México, que são os especialistas em terremotos, porque o México se especializou muito nisso, desde 1985. Então esses bombeiros estão vasculhando, sabe, os escombros, assim, encontrando pessoas. Encontraram escolas, assim, com pessoas que estavam vivas, as crianças lá ainda, embaixo da terra, mandando WhatsApp pro pai e pra mãe que tava fora, assim, sabe? Nossa, horrível, horrível. Alguns conseguiram resgatar com vida, outros morreram. Mas muita gente morreu, até agora passa de 200, 220. E infelizmente só tende a aumentar, porque as buscas estão apenas começando, né, gente?
E aqui vou falar como que eu senti para vocês aqui o terremoto. Foi horrível, esse foi pior. Esse, as louças, o armário, assim, chegava a abrir as portas, bater e as louças caíam, assim, estraçalhar no chão. O armário do quarto, abria as portas, as roupas faziam assim, ó. Voavam camiseta para fora do armário, as gavetas abriam e fechavam, abriam e fechavam. Sapato saiu, minha esposa guarda os sapatos assim em cima, sabe, do armário, caiu tudo. Foi um negócio bem, esse sim foi bem punk, assim, comparado com o outro. O outro já foi horrível, mas esse foi pior. E o pior de tudo, em 10 dias depois, né, em menos de uma semana, 2 terremotos fortes e esse com essa destruição imensa. Aqui eu esqueci de falar para vocês, tem a igreja de Cholula aqui, que é uma igreja famosa. Ela tem quase 500 anos, 400 e tantos anos, é do tempo da conquista espanhola do século XVI aqui. Construíram a igreja em cima de uma pirâmide asteca. Imagine quantos séculos essa igreja resistiu aqui em Puebla. E agora nesse terremoto caíram as 2 cúpulas dela. De tão forte que foi, uma igreja histórica do tempo da conquista espanhola, de muitos séculos atrás, resistiu muitos séculos, mas esse terremoto foi tão forte que cedeu as cúpulas dela. Teve gente que morreu em outras igrejas também, igual eu comentei, que caiu o teto. Então, gente, o que eu quero pedir para vocês que estão aí no Brasil me vendo, que vocês, se possível, cada um tem sua fé, né, acredita em alguma coisa, mas se vocês, é possível, orarem, se você tem uma fé em Deus, aqui para que Deus abençoe, aqui que encontrem pessoas com vida, que achem as pessoas, aqui os familiares, que muita gente se perdeu. Tem muito relato aqui no Facebook de mãe desesperada, botando a foto do filho, onde que tá meu filho, não sei o que, sumiu. Criança também que desapareceu, assim, outras encontraram, mas não sabe nada, não sabe o dado do pai, da mãe, assim. Gente que bateu a cabeça e perdeu a memória. Tá bem complicado. Então orem, pessoal, pelas vítimas aqui do terremoto. Façam uma oração, se vocês puderem, no horário do dia, pedindo para Deus interceder. E é isso aí, pessoal. E qualquer coisa eu dou mais informações para você, tá bom? Um abração para vocês que estão aí no Brasil e até mais. Tchau, tchau, pessoal.